A Silvia me procurou cerca de 6 meses depois que os primeiros sintomas começaram. Contou que estava tendo insônia, sentia ondas de calor intensas, acordava com o lençol encharcado de suor e o coração acelerado. Mesmo assim, como a menstruação ainda vinha quase todo mês, a Silvia nem associou esses sintomas à menopausa, muito menos à perimenopausa, um termo que ela nem sequer conhecia. Aos 42 anos, Silvia jurava que era apenas estresse. Os prazos no trabalho, as mensagens acumuladas, os filhos adolescentes, tudo parecia justificar o seu cansaço. Mas havia algo diferente. Ela se sentia irritada sem motivo, às vezes triste, com uma sensação de vazio que não conseguia explicar. Essa irritação afetava seu relacionamento, sua maternidade e seu desempenho profissional. Nada estava bom. Quando ela contava sobre o que estava passando, geralmente escutava que era coisa da cabeça dela, que ela estava exagerando, mas ela sabia que algo não estava bem. Foi então que ela decidiu ir à ginecologista e finalmente recebeu o diagnóstico de perimenopausa. Sem querer fazer uso de hormônios, ela foi em busca de alternativas naturais que ajudassem a melhorar esses desconfortos e também entender o que é que estava acontecendo com o seu corpo. E foi aí que ela chegou até mim. Seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós, um podcast pensado especialmente para você, mulher, que busca cuidar da sua saúde com mais presença, leveza e conexão com o próprio corpo. Aqui, a gente conversa sobre tudo: corpo, mente, ciclos e emoções, sempre com acolhimento, informação de qualidade e um olhar mais profundo sobre o que é, de fato, se cuidar. Eu sou a Ana Fistarol, naturóloga, especialista em ginecologia natural e há 14 anos acompanho mulheres em seus processos de reconexão com a saúde de forma natural, integral e respeitosa. No episódio de hoje, quero conversar com vocês sobre uma fase que, embora seja completamente natural, ainda tem muita dúvida sobre ela, tabus, medo e silêncio: a perimenopausa. A perimenopausa é a etapa de transição que antecede a menopausa, ou seja, o período antes da última menstruação, quando o corpo feminino começa a passar por mudanças graduais. E biologicamente falando, a perimenopausa é o período em que os hormônios, especialmente o estrogênio e a progesterona, começam a oscilar. Essas variações não são lineares, há dias de pico, há dias de queda, e é justamente isso que explica por que de repente uma mulher pode acordar bem e terminar o dia exausta, irritada ou emocionalmente instável. A perimenopausa costuma iniciar entre os 35 a 45 anos de idade. Pode durar de 4 a 10 anos. Isso significa que, enquanto uma mulher pode começar a notar os primeiros sinais aos 35 anos de idade, outra talvez só comece a sentir, só comece a entrar nessa fase aos 45 anos de idade. E a duração também é variável. Então, tem mulheres que em 4 anos já vão ter a última menstruação, enquanto outras vão vivenciar a perimenopausa ao longo de 10 anos até ter a última menstruação. Então, isso varia muito de mulher para mulher. Então, como eu disse, essas flutuações hormonais elas podem começar até 10 anos antes da última menstruação, o que significa que muitas mulheres estão na perimenopausa sem nem sequer saber. De acordo com a Sociedade Norte-Americana da Menopausa, cerca de 80% das mulheres relatam pelo menos um sintoma característico nessa fase, mas a maioria leva mais de 2 anos para compreender o que realmente está acontecendo com o seu corpo. Entender essa fase é essencial. Quando você compreende o que realmente está acontecendo com o seu corpo e busca recursos certos de apoio, a perimenopausa passa a ser um período muito mais leve. E no episódio de hoje, eu vou falar sobre os principais tratamentos naturais utilizados nesse período que dão muito resultado. Tá, Ana, mas quais são os principais sintomas da perimenopausa? Como posso saber se eu estou nessa fase? O sintoma mais comum da perimenopausa é a irregularidade menstrual, que surge justamente por causa dessa oscilação hormonal. E como que é essa irregularidade menstrual?
Ela pode aparecer através de ciclos mais curtos ou mais longos que o habitual. Então, o intervalo entre as menstruações pode diminuir. Então, antigamente você tinha um ciclo de 28 dias e agora passa a ter de 20 em 20. Ou se estender demais. Antes tinha, por exemplo, um ciclo de 28 dias e agora vai para 40. Cada 50 dias você tem menstruação. Também pelo fluxo menstrual imprevisível. Então, algumas menstruações vêm muito intensas e longas, enquanto outras são leves e duram apenas 1 ou 2 dias. Um outro sintoma são pequenos escapes de sangue entre uma menstruação e outra, sem relação com o seu ciclo regular. E outro sintoma muito comum é uma amenorreia temporária. Então, às vezes, a menstruação some por 2 ou 3 meses e depois volta a aparecer como se nada tivesse acontecido. E além da irregularidade do ciclo, outros sintomas são característicos nessa fase, como ondas de calor, os famosos fogachos, ressecamento vaginal, distúrbios no sono, ganho de peso e dificuldade para emagrecer, porque o metabolismo tende a desacelerar nesse período, diminuição da libido e também sintomas emocionais, como irritabilidade, tristeza, alterações de humor e uma sensação de vazio, que é algo muito comum, eu escuto com muita frequência de mulheres que estão nesse período. E tem algum exame que você pode fazer para saber se você está na perimenopausa? A resposta é não. Não existe um exame específico que comprove que você está na perimenopausa. O diagnóstico, ele é clínico, ou seja, ele é feito principalmente com base na observação dos sinais e sintomas, especialmente das irregularidades menstruais. Nessa fase, os níveis hormonais, eles oscilam muito. Por isso, os exames de sangue nem sempre refletem o que realmente está acontecendo no corpo. Em outras palavras, não há um exame único que diga você está na perimenopausa. O diagnóstico ele deve ser feito por um médico, levando em conta seu histórico, seus sintomas e seu momento de vida. E é justamente por essa razão que o autoconhecimento é tão importante. Quanto mais você entende os sinais do seu corpo, mais fácil fica de agir de forma preventiva e buscar recursos naturais que tragam a melhoria na sua qualidade de vida, que ajudem a fazer essa regulação hormonal natural. Então vamos conhecer os principais tratamentos naturais para essa fase da mulher? O Ayurveda fala que quanto melhor você cuidar do seu ciclo menstrual ao longo da vida, mais tranquilo vai ser essa transição da perimenopausa. Mulheres que usaram anticoncepcional hormonal por muitos anos ou que trataram sintomas menstruais apenas de forma superficial, abafando os sintomas, sem de fato investigar as causas, costumam sentir mais desconforto nesse período de mudanças hormonais. A verdade é que o cuidado com a menopausa começa no momento em que a primeira menstruação aparece. Aí essa hora deve ter alguém aí que tá sofrendo. Deve ter alguém que tá pensando, ai meu Deus, mas Ana, o que eu faço? Porque eu comecei de fato a me cuidar há muito pouco tempo e hoje eu tô na perimenopausa, ainda tenho o que fazer, meu Deus. Sim, ainda há o que fazer. Eu vou passar algumas orientações primeiro de estilo de vida e depois eu vou falar sobre fitoterápicos que ajudam na regulação hormonal. O primeiro ponto de tratamento é a alimentação. Na perimenopausa, o metabolismo naturalmente desacelera e a digestão se torna mais sensível. Aquilo que antes parecia inofensivo, como uma feijoada no almoço, por exemplo, agora pode provocar uma sensação de empachamento, dor de cabeça, inchaço e até prejudicar o seu sono. A partir dessa compreensão, é importante ajustar a alimentação de forma consciente. Durante a perimenopausa, o ideal é adotar uma alimentação mais leve, com alimentos que não sejam inflamatórios. Então, reduzir o consumo de carne vermelha, de embutidos, laticínios gordurosos, comida ultraprocessada, então refrigerante, salgadinho de pacote, biscoito recheado, macarrão instantâneo, farinhas brancas e também açúcar refinado. A digestão desses alimentos é muito mais pesada e esse é um período que o metabolismo está ficando mais desacelerado. Então, tem que ter essa atenção, gente. Não dá mais para lidar como se você tivesse metabolismo de 18 anos. Mas, Ana, e as proteínas? Sim,
Nessa fase, é muito importante consumir proteínas de boa qualidade, já que há uma tendência a perder massa magra. Nesse caso, dê preferência por proteínas de melhor qualidade, então proteínas vegetais, como lentilhas, grão de bico, feijões, ou se você consome carne, carnes magras. Na dúvida, busque o auxílio de um nutricionista que também tenha essa abordagem integrativa. Ainda em relação à alimentação, o Ayurveda recomenda durante a perimenopausa uma alimentação cozida e nutritiva, justamente porque o metabolismo tende a ficar mais lento e o sistema digestivo mais sensível. Então, quando a gente passa no fogo o alimento, ele fica como se fosse assim, pré-digerido. Então, o Ayurveda sugere, por exemplo, num jantar, você consumir comidas leves, então sopas, caldos, legumes cozidos, coisas mais cozidas e leves. Então, lembra disso, e se você está nessa fase, além de só escutar o que eu estou falando, faça um teste, experimenta observar quando você consome comidas mais pesadas, como é a sua digestão atualmente e como era há, 15 anos atrás. Você vai ver como é diferente, né? Então a gente tem que, de fato, remar a favor da correnteza nesse período. E claro, você quer se alimentar um dia ou outro de forma mais pesada? Tudo bem, mas aí é uma exceção mesmo, não é a regra, né? E o Ayurveda também sugere que a gente cozinhe com ervas digestivas, como, por exemplo, gengibre, erva doce, cominho, coentro, manjericão, que são ervas que ajudam nessa digestão, facilitam a digestão do alimento, né? E ajuda a acender o fogo digestivo, favorecendo assim a absorção de nutrientes e reduzindo sintomas como inchaço, gases e a sensação de peso após as refeições. Evite ou reduza o consumo de álcool, porque ele interfere no metabolismo do estrogênio e da progesterona. Então, você já está numa fase que está tendo muita oscilação desses hormônios, né? Então, o álcool, ele interfere mais ainda nesse metabolismo. Mas também, provavelmente, você vai perceber, se você está na perimenopausa, que você já não dá conta mais da quantidade de álcool que você tomava antes. O corpo não dá conta mais de processar, você já tem ressacas porque tomou 1, 2 taças de vinho, você já tem uma dor de cabeça, já dorme mal. E outro ponto nesse período é o café. O café, ele pode intensificar sintomas, não por alterar diretamente os hormônios sexuais, como é o caso do álcool, mas por estimular as glândulas suprarrenais responsáveis pela produção do cortisol e da adrenalina. Esse aumento do hormônio do estresse deixa o sistema nervoso mais ativo, o que pode agravar as ondas de calor, os suores noturnos, a ansiedade, a insônia, além de dificultar o controle do peso e sobrecarregar o corpo no momento que você está tendo uma transição hormonal. Por isso, indicado nessa fase é consumir no máximo 2 xícaras pequenas por dia de café. Então, agora saindo da alimentação, vamos falar do estilo de vida. Um outro ponto é o exercício físico regular. Nessa fase é indicado tanto aeróbico quanto exercícios de força, para evitar a perda da massa magra e também manter o metabolismo ativo. Então, gente, exercício físico é remédio, não adianta tentar passar por essa fase sem fazer nenhum tipo de exercício. Outro pilar é o sono, então dormir bem. Mas eu não vou me estender aqui sobre o sono, porque o primeiro episódio do podcast eu falei só sobre esse assunto, ensinei como que faz para dormir melhor, dei várias dicas e orientações, então se você sente que o seu sono não tá legal, vai lá escutar o episódio 1. Outra prática fundamental é manter uma rotina regular, o que o Ayurveda chama de Dinacharya. Também não vou falar muito mais sobre isso. Se você quer entender mais, ouça o episódio 2, que eu falei sobre o relógio ayurvédico e como, quando a gente ajusta os nossos horários ao longo do dia, isso impacta na nossa saúde, no nosso metabolismo, no nosso apetite, no nosso ânimo. Então vai lá escutar o episódio 2 também. Além disso, nesse momento, o Ayurveda sugere a gente priorizar momentos de descanso, de autocuidado, então fazer meditação, né, respirar. Tem momentos que você fica sozinha com você mesmo, que você faz as suas reflexões. Né? O Ayurveda sugere fazer prática de yoga, reduzir o que for possível o excesso de trabalho e se conectar com o próprio ritmo. É uma fase de transição.
né? E essa fase de transição é uma fase que faz a gente rever muitos pontos da nossa vida. Então é importante você ter momentos que você vai se conectar consigo mesma, que você vai refletir sobre sua vida. É muito importante nesse período. E agora eu quero falar sobre um ponto que eu imagino que vocês estão querendo saber muito, que são os fitoterápicos. Algumas plantas medicinais, elas são excelentes reguladoras hormonais naturais, mas devem ser usadas sempre com acompanhamento profissional, né? Para entender a questão da dosagem, entender seu organismo. Então, é importante ter esse acompanhamento profissional. Eu vou trazer para vocês as mais utilizadas nesse período de perimenopausa e menopausa para a regulação natural de hormônios, que eu tenho muito resultado no consultório. A primeira planta é o Vitex agnus castus. Ele é usado para TPM e menopausa. Ele ajuda a equilibrar o FSH, o LH e a progesterona. Ele reduz ondas de calor, irritabilidade, ansiedade e insônia. Uma outra planta excelente é o Ian mexicano, que ele atua como se fosse uma reposição natural durante o climatério. Ele alivia ondas de calor, secura vaginal. Mas tem que ter cuidado, que ele não deve ser usado junto com terapia de reposição hormonal, com anticoncepcionais, em mulheres com histórico de trombose ou medicamentos esteroidais. Então, como a gente está falando de plantas que fazem essa regulação hormonal, eu sugiro esse acompanhamento profissional para não ter nenhum risco, né? Você está usando uma planta que vai agir com algo que você já está usando de medicação e isso ter algum tipo de efeito colateral, né? E de causar um mal. Outra planta é o trevo vermelho, indicado para as ondas de calor e suores noturnos. Também tem o Tribulus terrestris, que é bem famoso, e a Mucuna pruriens, que são duas plantas que auxiliam na libido e no equilíbrio da testosterona. Então, são plantas que melhoram muito a libido nessa fase. A Actea racemosa e a Angelica sinensis, também conhecida como Dong Quai, são usadas para equilibrar o sistema reprodutor feminino e aliviar os sintomas da menopausa. E além dos fitoterápicos, também tem suplementos utilizados nessa fase, como por exemplo o magnésio, que ele alivia o estresse e melhora a qualidade do sono, e a vitamina B6, que também é utilizada para melhorar o humor. E vocês estão lembrando da história da Sílvia? O tratamento da Sílvia combinou fitoterápicos, então 2 fitoterápicos desses que eu falei, ajustes na alimentação, exercício físico que ela começou a fazer com regularidade e também com florais para a regulação emocional. Foi um verdadeiro combo de tratamento que fez muito bem para ela. Então, 30 dias depois do primeiro atendimento, ela já estava se sentindo muito melhor. E atualmente, ela faz somente consultas de manutenção. Foi muito legal acompanhar a melhora da Sílvia e ver o tanto que é importante a gente ter um tratamento individualizado, de preferência um tratamento integral, um tratamento que vai levar em consideração questões físicas, mas também nossas questões emocionais. A perimenopausa é uma fase de transição, não um problema. Entender o que está acontecendo com o corpo é o primeiro passo para atravessar esse período com mais equilíbrio e menos sintomas. Quando você ajusta sua alimentação, cuida do sono, mantém uma rotina de movimento e busca tratamentos naturais para a regulação hormonal, os sintomas diminuem e a qualidade de vida melhora significativamente. O mais importante é não ignorar os sinais e sintomas e contar com profissionais que olhem para você de forma integral. Essa fase não precisa ser pesada, não precisa ser cheia de sintomas. É possível passar pela perimenopausa de forma muito mais leve. Se você gostou desse episódio, segue o podcast aqui no Spotify, compartilha com as amigas que possam se beneficiar